vocês. Eu quero só comentar a prova com vocês. Vou dar essa colherzinha de chá para vocês, para que possam dar uma descansada. Eu sei que saíram ainda. Normal, digamos assim. Na quinta-feira, aí a gente vai trabalhar com a programação normal, aí sim, concluindo a unidade dos procedimentos criminais, a gente vai concluí-la na quinta-feira e vamos depois, já semana que vem, começar a matéria nova. As notas foram muito positivas da prova, né? Realmente foram, em geral, muito, muito positivas, felizmente, eu fiquei muito satisfeito. Então, eu queria comentar aqui as questões subjetivas. A primeira diz o seguinte: a ausência de exame de corpo de delito em crimes que não produziram vestígios impede a propositura da ação penal. Eu fui muito generoso na correção, aceitei várias respostas, porque o que eu queria que vocês me dissessem aqui? Eu queria que vocês me dissessem o seguinte: bem, se o crime não deixou vestígio, porque veja que eu estou perguntando de forma muito genérica, né? Não produziram vestígios impede efetivamente o oferecimento da ação. Eu queria que vocês me dissessem: olha, se o crime foi um crime que efetivamente não produziu vestígio, o exame de corpo de delito ele não é obrigatório. Você pode perfeitamente provar a materialidade através de outros elementos. Agora, se o crime deixa vestígio e eu não fiz o exame de corpo de delito, a alternativa que eu tenho é efetivamente substituir pela prova testemunhal nos termos do artigo 167. Mas alguns de vocês colocaram só uma ou outra resposta, eu acabei considerando, repito, eu estava muito generoso e benevolente aí nessa correção. Segunda questão, meu querido Samuel, diz o seguinte: como é a formalização do acordo de colaboração premiada? Com quem um agente colaborador pode celebrar o acordo? Bem, ele pode celebrar tanto com o Ministério Público quanto com o delegado, com a polícia, né, judiciária, civil ou federal, a gente viu isso. E a formalização se dá o seguinte: eles definem ali os termos de acordo, elaboram ali uma minuta de acordo, depois vão ao juiz para que o juiz formalize e aceite aquele determinado acordo. No momento que o juiz formaliza aquele termo de acordo, no momento que ele formaliza aquela determinada situação, ele está ali efetivamente a dar validade a aquele determinado acordo. Então, ele pode celebrar o acordo tanto com o Ministério Público quanto com o agente ou a autoridade policial, coloca nos termos de acordo, minha querida Gemile, em que elementos, seja muito bem-vinda, querida, muito bom lhe ver, mesmo na aulinha mais rápida como a de hoje, ele vai colocar ali os termos, efetivamente, do acordo, leva ao juiz, o juiz o formaliza, e a partir daquela formalização, temos aí a validade daquele acordo, temos a possibilidade dele ser implementado. Então, é assim que a gente vai a formalizar o acordo. Repito, eu fui muito generoso na correção, então alguns de vocês deixaram alguns dos elementos ali, mas eu acabei sendo mais generoso. Nas questões objetivas, o que nós temos? Deixa eu só abrir aqui. Nas questões de falso e verdadeiro, a prova dizia o seguinte: primeira delas, a revelia no processo penal será possível quando a citação for pessoal ou hora certa. O réu não apresentar defesa e vai importar no julgamento antecipado da lei de penal. Veja,
Realmente ela é possível na citação por hora certa e na citação pessoal, mas ela não importa em julgamento antecipado da lide penal, ou seja, mesmo que o réu seja revel, há que seguir em frente, temos que seguir em frente, vamos avançar no processo, e aquele processo vai efetivamente ser ou ter o seu desfecho natural. Vou ter que desenvolver as provas, os elementos de formação e todos os outros. Portanto, falso esse item. 2. A citação por edital pode ser utilizada mesmo que o domicílio do réu seja conhecido, caso o réu ainda não tenha indicado interesse de assim ser citado quando ouvido no inquérito policial. Uma doideira, né? Isso aqui é uma loucura, né? Isso aqui é alguém que tinha bebido gás, que escreveu isso, né, Jamile? Não sei de onde é que eu tirei uma marmota dessa, mas, enfim, não para em pé. A citação por edital ela vai ser utilizada quando eu não sei, não tem uma localização daquele réu, não tem outro caminho senão partir para a citação por edital. Falso, portanto, este item. O terceiro item, a interceptação telefônica, sempre será determinada por ordem judicial e somente poderá ser utilizada nas investigações de crimes punidos com detenção. Falso. Né? Nós vimos que a interceptação telefônica é punida em crimes com reclusão, ou seja, eu só a posso utilizar se aquele crime foi punido com, ou é punido, em teoria, com reclusão. Também falso. 4. A testemunha que presta o compromisso legal de falar a verdade tem força de prova. Da mesma forma com os declarantes, ou seja, aqueles que foram ouvidos sem o compromisso. Não. Nós vimos que há uma diferença, né, Fernanda e Gerlene, sejam bem-vindas. Nós vimos que há uma diferença, ou seja, a testemunha que presta o compromisso, que tem ali o compromisso formal de falar e de falar a verdade, o que ela fala vale como prova, tem validade como prova e, portanto, tem um peso probatório maior. Já os informantes ou declarantes, eles não prestaram compromisso de falar a verdade e, consequentemente, o que eles falam tem valor indiciário, não valem como prova. A vantagem é que eles não podem responder pelo crime de falso testemunho. 5. O interrogatório é feito pelo juiz e não permite que as partes façam perguntas ao réu por ser somente meio de prova e não de defesa. Falso. Né? Nós vimos que é possível, sim, lá no artigo 188, que as partes façam perguntas ao réu. Então, ele vai ter a possibilidade de fazer perguntas. Então, o juiz realmente tem um protagonismo maior, o juiz faz. Cadê o professor? Caiu. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Estamos, professor. É porque a minha internet está com uma inconsistênciazinha aqui. Já voltou, né? Já. Pronto, então, só voltando aqui. O item 5 diz o seguinte: o interrogatório é feito pelo juiz e não permite que as partes façam perguntas ao réu por ser somente meio de prova e não de defesa. Falso. Nós vimos aí no artigo 188 que as partes podem sim fazer perguntas, podem questionar, o juiz tem um protagonismo, ele faz realmente as perguntas iniciais, depois a defesa e a acusação poderão perguntar. Próximo item, o item 6, o juiz não pode produzir provas de ofício no processo penal por força do princípio da busca pela verdade real. Na verdade, o contrário, né? Exatamente por força do princípio é que ele pode produzir provas de ofício. Tem algumas limitações que nós vimos lá no artigo 156 do Código de Processo Penal, mas são limitações bastante abertas, porque, de qualquer maneira, se ele entender que é sobre uma dúvida relevante, sobre um ponto relevante, ele vai ter, sim, essa possibilidade. 7º, a citação por hora certa não poderá ser utilizada nos crimes dolosos contra a vida. A citação por hora certa pode ser utilizada em qualquer crime. Aqui fica uma dica. É muito comum em provas de concurso, Samuel, no exame de ordem, em processo penal, ele jogar, Jamelinha, exceções, ele coloca lá
crime contra a vida, crime contra a ordem tributária, organização criminosa, e jogar como se fosse uma exceção. Na verdade, existem exceções, claro, existem institutos que são exclusivos dos crimes contra a vida, a gente viu aqui o procedimento do júri, existem institutos que são exclusivos do enfrentamento do crime organizado, como a colaboração premiada, mas isso não quer dizer, Samuel, que tudo seja diferente nesses crimes. Então, ele às vezes joga ali em crime organizado, em crime contra a vida, para dar um certo ar de diferença, quando, na verdade, essa diferença ela é pontual. No caso da citação, não tem diferença nenhuma o fato dele ser um crime contra a vida. Oitavo, a busca e apreensão pessoal só é permitida sem autorização judicial prévia durante o período diurno. Falso. A busca e apreensão pessoal ela é admitida em qualquer hora do dia sem ordem judicial. Ela prescinde, ela dispensa a ordem judicial. Nono, o exame de corpo de delito não pode ser substituído pela prova testemunhal. Pode, lá nos termos que nós vimos no artigo 67. Eu coloquei todos os itens falsos de propósito, Jamile, para que vocês ficassem em dúvida. No quinto ou sexto item, vocês pensassem, Fernanda, não pode ser tudo falso. Né? Queria ver quem tinha a convicção de marcar tudo falso. E o último item, a busca e apreensão domiciliar pode ser executada a qualquer hora, mesmo sem autorização do dono da casa, pois é oriunda de ordem judicial. Falso. Ela pode ser executada durante o período diurno, por ser derivada de uma ordem judicial, sem autorização do responsável, do morador, do dono da casa. Mas o período noturno, ela, para ser executada, mesmo vindo de uma ordem judicial, ela precisa efetivamente da autorização daquele morador, da autorização daquele determinado responsável pela casa. Tá? Repito, eu preparei de propósito essa aula mais curtinha, se a gente tivesse no presencial, né, Jamile, aquela aula só de entrega de provas, no calendário eu já tinha planejado isso. Na quinta-feira, Alex, Iago, Lívia, na quinta-feira nós vamos concluir o estudo da unidade dos procedimentos criminais. A gente vai falar do procedimento nos tribunais e do procedimento na lei de drogas. E com isso também na quinta-feira, Alex, a gente está concluindo, Juliana, a matéria da segunda prova, que será no dia 19 de outubro. Então, eu fiz isso de propósito, ou seja, a gente avançou um pouco mais com a matéria e veja, a matéria da AV2, que será naquele formato do colegiado, praticamente a gente já viu toda. Está faltando só essa aula da próxima quinta-feira. Isso vai nos permitir que semana que vem a gente já comece a matéria da AV3 e ainda assim façamos uma aula de revisão para a AV2 no dia 14. Então, eu planejei exatamente para que a gente pudesse ver a matéria, Jamile, toda com tranquilidade. Então, repito, depois de amanhã a gente conclui a unidade 3, a unidade dos procedimentos. A gente já viu o procedimento ordinário, já viu o procedimento do júri, já viu o procedimento sumário, já viu o procedimento sumaríssimo. Falta só procedimento dos tribunais e procedimento da lei de drogas. Quinta-feira a gente vê isso. E com isso, matéria da AV2 vista. A gente vai começar já na semana que vem a matéria que eu vou cobrar de vocês só no fim do semestre, lá na AV3. E com isso, no dia 14, a gente consegue fazer uma revisãozinha para a prova, que será no dia 19. Tá bom? Aproveitem essa raríssima colher de chá que eu estou dando a vocês hoje, né, que eu sei que saíram da semana de provas, foram muitas, foram muito bons os resultados da nossa prova, fiquei muito feliz, e que a gente caminha assim para as outras duas provas com resultado tão bom quanto. Querem falar alguma coisa, fora dizer que a prova foi excelente, que eu sou o melhor professor do semestre, ou não? Não, nem isso. Mas isso aí já é um fato, né, professor? Isso é fato, e contra fatos não há argumentos, né, Samuel? Aí, na verdade, exatamente. Exatamente. Obrigado pela lembrança, querido. Foi muito boa a sua lembrança. Inclusive, muito técnica. Muito técnica. Diga, Rafa. Não, só dizendo que eu ia dizer exatamente o que o senhor falou. Não sei que coincidência foi essa. Foi? Porque é verdade. Quando é verdade, vai na direção.
Queridos, aproveitem, quinta-feira voltem com força total, repito, quinta-feira a gente termina a matéria da